Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Volta ao Mundo Talks. Durante a próxima hora, a Volta ao Mundo, em colaboração com a Europa Assistance, vai procurar medir o pulso ao turismo, fazendo uma radiografia ao atual momento de um setor fortemente marcado pela pandemia, mas tentando, sobretudo, lançar pontos para o que pode ser, o que deve ser, o horizonte de uma área de atividade que, nos últimos anos, provou ser dos mais relevantes para o tecido económico português. Esta conversa, que esperamos seja esclarecedora para todos os que nos estão a acompanhar no site e no Facebook da Volta ao Mundo, será feita em várias latitudes. Aqui comigo em estúdio está a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e João Horticosta, Chief Commercial Officer da Europa Assistance. À distância, através das plataformas digitais, contaremos ainda com o precioso contributo e conhecimento do Presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem, Pedro Costa Ferreira, José Teotónio, CEO do Grupo Pestana, e Rui Barbosa Batista, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Bloggers de Viagem. Este encontro marca também a divulgação mundial de um inquérito da responsabilidade do Grupo Europa Assistance, enfim, sobre os desejos e opções dos viajantes nos próximos meses, e, portanto, aproveito para a todos saudar e agradecer a presença, e começamos precisamente pelo João Horticosta, que fará, enfim, a apresentação deste estudo, que é também uma espécie de aperitivo para a nossa conversa. Levantando um bocadinho do véu, João, mas sem contar tudo, podemos dizer que, novamente, em 2021, os portugueses estão desejosos por fazer férias e que continuam a preferir Portugal para o fazer. É verdade, é verdade. De facto, os portugueses, apesar da situação em que vivemos, mantêm aqui uma vontade muito grande de gozar um período de férias e escolhem Portugal como o destino principal para gozar esse mesmo período de férias. É importante também referir que, na escolha do alojamento, têm alguns critérios relacionados com as normas de higiene e de segurança desses estabelecimentos, ao mesmo tempo que vão revelando também aqui uma apetência maior para estarem mais protegidos em termos de contratação de seguros, para eventualidades que possam estar relacionadas com o Covid-19, quando possa ser um dos membros do agregado que vai viajar estar infectado ou algum problema relacionado com a alteração do período de férias. Certo. Eu podia, se calhar, podíamos começar a recorrer aos alguns slides que podem ajudar aqui o João também a fazer a leitura destes números e a quem nos segue também lá em casa poder acompanhar exatamente este raciocínio. Muito bem. Então, este foi um estudo feito pela Europa Assistance em termos globais, portanto, engloba 7 países europeus e também os Estados Unidos, num universo já bastante representativo e que, no fundo, como dizia há pouco, tem o primeiro grande dado, os tais 78% dos portugueses que pretendem manter o gozo do período de férias neste ano, ainda este ano, e a sua maioria a pretender fazê-lo dentro do próprio país. E, portanto, estamos aqui claramente perante uma escolha também relacionada com a conjuntura atual. Ao mesmo tempo que reconhece que o período de férias escolares, julho, agosto, setembro, continua a ser o período preferido para gozo de férias dos portugueses, aliás, também um bocadinho à semelhança do que se passa em termos europeus e mesmo globais, e que não representa grande surpresa que os portugueses prefiram este período de verão e de calor para gozar as suas férias. É importante também referir que as viagens de lazer, por estarem relacionadas com as férias, são naturalmente a categoria mais assinalada por parte das pessoas, mas começa aqui a surgir uma nova categoria, que eu penso ser também uma oportunidade para a própria hotelaria e para o setor do turismo em Portugal. O trabalho remoto. Exatamente, que está relacionada com o trabalho remoto e com a capacidade que as pessoas têm ao dia de hoje de exercer as suas atividades profissionais, não estando nas instalações de uma empresa e, portanto, poderem fazê-lo em teletrabalho através de qualquer parte e, portanto, começarem a deslocar-se para alojamentos turísticos, não com o intuito exclusivamente de gozo de período de férias, mas também até num mix entre o período de férias e o trabalho. Desempenho das suas funções. Exatamente. Outro lado curioso deste estudo também tem que ver com a preocupação dos viajantes em garantir um seguro de viagem que permita, neste contexto, minimizar um pouco os riscos de uma surpresa desagradável. Pergunto-lhe se os seguros podem também ser um motivo adicional que ajudem à retoma deste setor, e vemos, aliás, que há grupos hoteleiros, companhias de aviação, a TAP, há dias, iniciava uma campanha em que também garantia testes
gratuitos para os passageiros e, portanto, o mercado de alguma forma também já se está a organizar no sentido de introduzir também pacotes que garantam uma maior fiabilidade e segurança aos viajantes. Sem entrarmos em grandes detalhes, até porque os segredos comerciais são sempre bastante blindados, de que seguros é que estamos a falar, que modalidades é que podem estar ao dispor de quem esteja a ouvir-nos e esteja interessado em viajar e queira, de facto, ao contrário do que acontece, por exemplo, no passado, garantir um seguro e ter essa salvaguarda, por assim dizer. Em primeiro lugar, claramente que sim, que os seguros são uma resposta que visa dar maior segurança às pessoas, em primeiro lugar, na reserva do seu período de férias e, em segundo lugar, para estarem ao dispor que, caso aconteça algum imprevisto relacionado com o Covid ou outra razão qualquer, não é? Os seguros já existem ao dia de hoje e prevêem cancelamentos por vários motivos, como, por exemplo, uma das pessoas ficar impossibilitada de viajar, acontecer qualquer coisa na residência de origem das pessoas e, portanto, os seguros já cá estavam para essa eventualidade. Naturalmente que, neste contexto, foram reforçados para permitir que as pessoas sintam esse conforto na marcação das suas férias. E é importante também referir que o setor do turismo, nomeadamente a hotelaria, também já tem feito um esforço grande nesse sentido. Por exemplo, temos aqui entre nós o José Teotónio, CEO do Pestana, que já oferece um seguro de estadia aos seus clientes para a eventualidade de contraírem o Covid-19 durante a sua estadia e, portanto, com uma série de coberturas relacionadas com o que fazer se acontecer alguma coisa. Portanto, nós temos sempre este binómio, não é? Temos a vontade das pessoas em querer marcar férias e, no fundo, sair um bocadinho deste ambiente que nos rodeia e temos também, por outro lado, o setor a ter que dar resposta para dar este conforto e, acima de tudo, esta flexibilidade. Porque não é só de cancelamento que nós estamos a falar, também estamos a falar de algum imprevisto que possa fazer com que o período de férias não seja exatamente aquele que inicialmente estava previsto e, portanto, a capacidade do setor poder disponibilizar às pessoas uma reserva uma semana depois, um período, se calhar, diferente, prever também que as famílias vão estar juntas neste gozo de férias e, portanto, oferecer um pacote de coberturas que não cubra só quem está a fazer a reserva, mas todo o agregado que viaja e, portanto, eu penso que há aqui também uma oportunidade, como o estudo revela, os portugueses querem passar férias dentro do país, há aqui uma oportunidade, inclusivamente, para as próprias cadeias hoteleiras conseguirem converter as reservas nos seus próprios sites, onde têm a oportunidade de ter uma muito maior destaque a tudo o que sejam pacotes relacionados com a higiene, com a segurança, com os seguros, do que tradicionalmente nas grandes plataformas não conseguem ter esse tipo de destaque. Portanto, eu diria que, apesar do momento que vivemos, há alguma esperança em que este ano seja já marcado pelo ano da retoma do setor e que os portugueses sejam o primeiro motor que faz o setor revitalizar. Assim os esperamos todos, sem dúvida. Sra. Secretária de Estado, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite. Perguntava-lhe como é que olha para estes dados. Por um lado, há boas notícias. Os portugueses querem voltar ardentemente a fazer férias, mas também há notícias preocupantes. O mercado nacional vai ter de voltar a viver quase exclusivamente às expensas dos euros domésticos. Como é que olha para esta dupla realidade, por assim dizer? Muito bom dia. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar naturalmente a Europa Assistance pelo estudo que desenvolveu. Parece muito pertinente, não é? Tentarmos, de alguma forma, antecipar as reações do mercado face a esta incerteza que todos vivemos atualmente, tendo em conta o surto pandémico. Respondendo à sua questão, de alguma forma estávamos já à espera destes resultados. Eu acho que todos nós, individualmente, coletivamente, temos esta vontade de se confinar, de procurar liberdade, descansar também uns dias neste período de verão que se aproxima e nessa perspectiva é com pouca surpresa, com alguma satisfação que verifico que os portugueses têm vontade de viajar e que querem naturalmente optar por um destino mais próximo da sua residência, garantindo aqui maiores índices de tranquilidade. Penso que é isso tudo, enfim, que queremos, não é? Gozar uns dias de descanso com alguma tranquilidade, daí também a importância que advogamos cada vez mais aos seguros e outro tipo de iniciativas que garantam justamente essa tranquilidade. Evidentemente que o ano passado já tivemos este sinal, 2020 foi de facto um verão mau, ainda assim menos mau do que aquilo que pensaríamos, porque tivemos um mercado português que respondeu bem e que optou pelo território nacional, também pelas nossas ilhas, naturalmente, e que optou por permanências mais longas, mais dilatadas, portanto, optando
por estadias mais longas, em detrimento de umas férias em que provavelmente saltitavam de ponto para ponto, não é? Portanto, enfim, mas depois teremos com certeza também os nossos convidados mais tarde que vão ou não confirmar esta tese. E, portanto, é um misto de satisfação por verificar que temos, enfim, aqui alguma tranquilidade a aparecer para lá, enfim, de uma janela, desta janela, mas por outro lado também uma grande preocupação, porque sabemos que o mercado nacional, apesar de ser importante, não será suficiente, naturalmente, para recuperar os valores que tivemos em 2019. Falando precisamente desse impacto negativo no setor, a Sra. Secretária de Estado há dias tinha feito uma avaliação em cerca de 29 mil postos de trabalho perdidos durante este período. Perguntava-lhe como é que tem evoluído esta contabilidade, qual é a situação neste momento e já agora o que é que tem sido feito para apoiar estas empresas que estão tão carentes de ajuda. Nós no setor do turismo, em toda a cadeia de valor do setor do turismo, temos cerca de 450 mil postos de trabalho. Estamos a incluir aqui naturalmente a hotelaria, a restauração, as agências de viagem, os rentacars, a animação turística, a organização de eventos, enfim, de toda a grande cadeia de valor do turismo, cerca de 450 mil postos de trabalho. Os números que partilhou ainda há pouco, os 29 mil, reportam apenas a uma parte da cadeia de valor, apenas no que toca ao alojamento e restauração. Temos nestas subatividades 290 mil trabalhadores, dos 450, e de acordo com as estatísticas mais recentes do INE, do passado mês de março, perdemos já 29 mil destes trabalhadores, o que representa cerca de 10%. Se fizermos a extrapolação para os 450 mil, vamos encontrar um número superior, portanto, cerca de 45 mil, 50 mil postos de trabalho perdidos. Não temos números oficiais, mas temos a evidência que provavelmente estaremos muito perto destes números. Como é que estes números comparam com os outros setores de atividade? Naturalmente que o setor de turismo vive tempos mais agudos, mais graves do que o resto do resto da economia. No resto da economia nós temos valores que ascendem a 2% da perca de postos de trabalho. E, portanto, o que é que nós temos feito do lado público, do lado do Governo, do lado da Secretaria de Estado? Tentarmos mobilizar o maior número de apoios possíveis para mitigar estas falhas impressionantes de tesouraria. As empresas estão há mais de um ano sem faturar. Nunca conseguiremos ser completamente bem-sucedidos nesta estratégia. Repare, as receitas turísticas regressaram a valores de 2011. As dormidas em 2020 regressaram a valores de 1994. Portanto, enfim, temos feito um esforço relevante, mas sabemos bem que este esforço tem que ser repartido pelo poder público, mas também pelas empresas. Portanto, muitas das empresas vão sobreviver graças aos nossos apoios, mas também, sobretudo, a maiores rastros de endividamento das próprias empresas e também dos próprios trabalhadores que viram de alguma forma os seus rendimentos diminuídos também. Portanto, este é um esforço coletivo. De qualquer forma, a Sra. Secretária de Estado apontou uma fragilidade deste modelo, ou seja, uma excessiva dependência do turismo português face ao mercado nacional e que esta pandemia pode também, de alguma forma, ser um incentivo para captar outros turistas, melhores turistas e não turistas, enfim, que encham aviões, que são certamente bem-vindos, mas que neste contexto, e até tendo em conta as reservas que estão a ser colocadas para as viagens de longo curso, possa ter um efeito negativo. O que é que pode ser feito para termos mais qualidade e, sobretudo, uma maior diversidade e fazer depender menos o crescimento do turismo, que era uma das alavancas da economia nacional, dos turistas portugueses? Olha, repare, o turismo e a conectividade aérea têm aqui uma relação umbilical e, portanto, nós estamos neste momento muito empenhados em recuperar, em retomar, em angariar novas rotas, porque sabemos que os turistas, quem nos procura, chegam, principalmente dos mercados mais longínquos, chegam por via aérea. Portanto, esta é uma grande prioridade, diversificando naturalmente os mercados emissores por essa via, não é? Mais rotas, enfim, também mais longínquas e que possam trazer aqui mercados emissores que à partida estariam, enfim, mais distantes do destino turístico de Portugal. Por outro lado, continuar a trabalhar muito o estímulo à operação turística, mantendo as empresas vivas e ao mesmo tempo também em contacto permanente com o trade nacional e internacional, promovendo o destino turístico de Portugal. Evidentemente que as feiras, enfim, ficaram suspensas durante estes períodos mais recentes, mas temos esperança que muito em breve consigamos, para além dos contactos virtuais, enfim, que nunca deixaram de existir, termos aqui um contacto mais físico, mais afetivo com os principais operadores turísticos.
Finalmente, não menos importante, trata-se de comunicar o quão seguro é o nosso destino turístico. E nós fomos o primeiro país do mundo a lançar uma iniciativa que foi conhecida e depois replicada por várias geografias, o selo Clean and Safe, testemunhando justamente esta nossa preocupação em manter e salvaguardar as melhores condições sanitárias. E, portanto, temos continuado a comunicar assim, somos um destino turístico de excelência, sempre com a tal qualidade, mas ao mesmo tempo também seguro, que nesta altura, como sabemos, é um tema muito importante na seleção do destino de viagem. Portanto, quão seguro é o destino turístico também. Vamos saltar agora para os nossos intervenientes à distância. Pedro Costa Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens. Bom dia novamente. Pergunto-lhe, Pedro, o primeiro confinamento foi absolutamente devastador para as agências de viagem, com perdas de faturação na ordem dos 90% e até mais. Pergunto-lhe como é que está a ser este segundo confinamento na comparação com o primeiro e quais são as reais expectativas do setor para uma retoma que se espera o mais rápida possível já neste verão. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Um cumprimento especial naturalmente à minha Secretária de Estado, um prazer revê-la sempre, e ninguém se sentirá menos bem se eu também endereçar um abraço especial ao José António, com quem partilho dezenas de anos de trabalho no mercado. Sim, para as agências de viagens o primeiro confinamento foi brutal, foi para todos nós. A Sra. Secretária de Estado acabou de o referir, foi para toda a cadeia de valor do turismo. O segundo está a ser muito semelhante ao primeiro. Este inquérito dá-nos respostas por parte dos consumidores francamente semelhantes àquilo que foi o primeiro confinamento. Na verdade, nós tivemos um verão muito à base de turistas portugueses em Portugal. A diferença é que este ano, naturalmente, que estamos todos mais fragilizados, porque já estamos, como disse também muito bem a Sra. Secretária de Estado, há mais de um ano sem faturar. E, portanto, estamos todos em módulo de sobrevivência em cima de apoios governamentais, que têm sido insuficientes, mas absolutamente imprescindíveis. Porque têm sido insuficientes, juntamos perdas de empresas e de empresários, juntamos endividamento de empresas e de empresários e juntamos sacrifícios dos trabalhadores. No fundo, é o tal esforço coletivo que referiu a engenheira Rita Marques. Precisamos de mais do ponto de vista da resposta do mercado. Este inquérito e a decisão e a aparente decisão dos portugueses chegarem em Portugal, apesar de tudo, são respostas úteis, porque nós precisamos de começar por qualquer lado. O que nós não podemos é voltar à casa de partida como voltámos o ano anterior. Portanto, neste momento, o mais importante para nós não será a retoma ser um pouco mais lenta ou um pouco mais rápida, apesar de tudo. O que é importante é que não haja recuos. E nesse aspecto julgo que duas ações têm que nos preocupar e penso que estamos a agir em ambas. Vacinar. Todos estamos convencidos que é na vacinação que está a luz ao fundo do túnel e que está uma maior, e que está aí que reside uma maior confiança dos consumidores para reativarem viagens internacionais, e todos nós precisamos de viagens internacionais. Por outro lado, a harmonização das restrições de viagens ao longo deste período de vacinação e enquanto não temos imunidades de grupo. É muito importante que vacinados, imunes e testados negativamente possam viajar, e é muito importante que este rastreio se faça não sediado de onde nós saímos ou para onde nós aterramos, mas sediados exatamente na própria pessoa. Se ela está vacinada, se ela está imune ou se ela está com teste negativo. Porque não vale de nada se eu saio de um território que está, do ponto de vista da pandemia, muito bem colocado, se eu estiver infectado. Como não vale de nada se eu estiver vacinado ou se estiver imune, porque acabei de receber alta do Covid, saber se eu saí do Brasil ou da África do Sul. Se eu estou imune, posso sair. E, portanto, esta parte é muito importante. Pedro, finalmente, perguntar-lhe, desculpe interrompê-lo, deixe-me só perguntar-lhe para termos uma noção mais exata, o que é que está exatamente a mexer neste momento em termos de mercado para agências de viagem, excetuando o mercado nacional? O que é que olha, que eu ia exatamente aí. Ia dizer que, apesar de tudo, e ainda bem, estes inquéritos
transformam o mundo num mundo um bocadinho a preto e branco, porque acabamos por analisar só tendências, mas depois a realidade é muito mais às cores. E, portanto, por baixo das tendências, nós temos um inúmero módulo muito mais alargado de comportamentos. A grande verdade é que, em primeiro lugar, penso que nas agências de viagens, sobretudo, se pensarmos em lazer, nós temos neste momento uma série de clientes em fila à porta das agências de viagens, virtualmente, naturalmente, à espera de poderem viajar para o mundo. Isso é muito visível, este desejo de viajar, e penso que, de certa maneira, ele está refletido nas respostas ao inquérito. Por outro lado, há algum vento pela cauda, do ponto de vista financeiro. As consequências ao nível da crise económica ainda não se viram. Há aumento dos depósitos bancários e, sobretudo, é preciso dizer que há aumento da poupança das famílias. Eu li ainda esta semana um estudo de uma consultora que estimava nos Estados Unidos um efeito de 2,5% do PIB. Por causa desta poupança adicional, e na Europa 1,5% do PIB. E, portanto, há mais dinheiro para viajar, porque houve poupança forçada, e isso é importante. Hoje, nas agências de viagens, nós continuamos a fazer reservas, quer para as Maldivas, quer para Cabo Verde, quer para as Caraíbas, e se pensarmos, por exemplo, nas Caraíbas, necessariamente que não estamos a pensar apenas em unidades de menor dimensão ou em grande distanciamento social. Isto para dizer que realmente o mundo é às cores e que, havendo esta tendência de curto prazo, se espera, por parte dos consumidores, algum retorno a alguns comportamentos do passado, ao mesmo tempo que alguma aceleração de algumas tendências relacionadas com a sustentabilidade, provavelmente já lá vamos. E finalmente dizer que também nas agências de viagens se está à espera de ingleses e de alemães que estão desejosos por viajar. Se num ano normal, eu diria que o número de reservas para destinos internacionais, quer de turistas portugueses para o estrangeiro, quer de turistas internacionais para Portugal, seria um caos, seria um verdadeiro drama. Hoje eu penso que ainda podemos ter alguma esperança de que haja uma percentagem brutal, relativamente àquilo que é normal, de reservas de última hora do ponto de vista dos movimentos internacionais. E julgo que devemos todos lutar por essa oportunidade. Ela ainda existe, ela não está ainda não estamos fora desse jogo, e ao longo de toda a cadeia de valor e da parte do Governo, penso que temos todos que nos unir com as práticas necessárias para ainda atrair mercados internacionais e para ainda permitir viagens internacionais aos portugueses. Este pormenor é importante. O turismo é uma estrada de dois sentidos. Haverá tanto mais turistas internacionais em Portugal, quanto mais turistas portugueses existirem no estrangeiro. Até por questões técnicas relacionadas com a gestão de rotas comerciais internacionais aéreas. E, portanto, é preciso ter sempre em vista que o facto de termos portugueses muito centrados no seu país, são oportunidades para territórios de mais baixa densidade turística e para alojamentos de menor dimensão, mas são um pensamento perigoso se estivermos satisfeitos com isso. Interessa que portugueses fiquem em Portugal, não por razões pandémicas, mas porque encontraram oferta turística em Portugal capaz de responder às suas necessidades de férias. Muito bem, passo a palavra a José Teotónio, CEO do Grupo Pestana. Enfim, o Grupo Pestana tem uma presença em Portugal e no estrangeiro bastante visível. No estrangeiro, um dos mercados preferenciais é o Brasil. Pergunto-lhe, como gestor, como é que foi fazer a gestão de uma cadeia de hotéis sem hóspedes e como é que se segura um negócio que de um momento para o outro perdeu, no fundo, o alimento? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, e cumprimento todos os participantes. E é verdade isso que diz, eu costumo dizer, assim, algumas reflexões que tenho feito, que faltava-me, na minha experiência, faltavam-me várias coisas. Mas uma das que me faltava era gerir uma startup. E era exatamente isso que aconteceu nesta fase. Não é? Portanto, em março, durante o mês de março, nós tínhamos acabado de abrir o 100º hotel em Nova Iorque. Praticamente num mês fechámos as 100 unidades. E além das 100 unidades, fechámos também todos os outros negócios, a parte do lucro, etc. E, portanto, ficámos aquilo que é tipicamente uma startup ainda na fase de stage, que é, dizem que vale muito, tem boas ideias,
mas não faturava nada. Portanto, só tinha era prejuízo. E por isso nos aconteceu e, portanto, foi isto que foi necessário gerir. O que era importante aqui? O importante era tentar que não houvesse um desligar das pessoas em relação à empresa e tentar recuperar daquilo que era a confiança a 3 níveis. Tiver a confiança dos clientes, a confiança dos próprios nossos trabalhadores, do nosso pessoal, porque lembro-me quando foi em maio, junho, que era o voltar ao trabalho, havia uma grande desconfiança, porque as pessoas tinham receios, e portanto era preciso transmitir essa confiança, o que foi feito com os novos procedimentos que houve e com muita formação que foi dada. Eu penso que esse retomar da confiança é a parte que hoje é mais fácil, porque as pessoas já tiveram a experiência de um verão, e de um verão onde trabalhámos, é claro, com o mercado nacional, que era o que houve, mas trabalhámos em algumas unidades com taxas de ocupação, algumas semanas até positivas, ainda que tivéssemos aberto só metade dos hotéis no Algarve, e não houve um único surto. Não houve um único surto, nem nos clientes, nem nos nossos trabalhadores, e mais, conseguiu-se perceber que os clientes conseguiram ter férias, ou seja, conseguiram ter uma experiência positiva. Não foram um hospital ao passar férias ou passar o seu tempo em algo que era parecido com um hospital. Havia regras, as regras tinham mudado em relação àquilo que era o passado, mas conseguia-se dar uma boa experiência. Portanto, essa tal confiança com os trabalhadores e com os clientes, penso que se consegue dar dentro das unidades hoteleiras. Agora, como aqui foi dito, para Portugal não há turismo sem conectividade, sem turismo internacional, e sem turismo internacional é muito importante também para esta confiança que as questões, além da vacinação, que está em curso, e portanto, quando se conseguir, haja também regras muito claras sobre o transporte aéreo e os aeroportos. E, portanto, que as pessoas consigam ter previsibilidade. Ou seja, não aconteça aquilo que aconteceu o ano passado, se são lembrados, em que Portugal entrou nos corredores aéreos ingleses, de repente vieram os ingleses todos, enfim, aí cometemos alguns erros básicos, que este ano penso que já não haverá, foi aquelas filas enormes no aeroporto de Faro, sim. Mas enfim, isso há formas de corrigir, mas depois muitos deles foram surpreendidos porque ficaram retidos em Portugal e na sua viagem tiveram grandes no seu regresso à Inglaterra tiveram grandes constrangimentos. Deixe-me já agora aproveitar essa sua observação que é pertinente para fazer aqui uma pequenina provocação à Secretária de Estado. O que é que está a ser feito para evitar aquelas longas filas no aeroporto de Faro? Como é que está a ser pensada a estratégia em termos aeroportuários para receber estes turistas? De facto, e eu tenho que naturalmente reconhecer as limitações que ainda há pouco José Teotónio identificou. De facto, aconteceram, enfim, tivemos muitos imprevistos no ano 2020 que resultaram, enfim, da imprevisibilidade, da incerteza que vivíamos na altura. Desde lá para cá, temos um ano de experiência, portanto, espero que todos nós tenhamos aprendido bem durante este longo ano. No que toca aos aeroportos em especial, nós estamos, e esta recente iniciativa relacionada com a Comissão Europeia do Certificado Verde Digital introduz justamente a tal previsibilidade que todos ansiamos. De facto, as pessoas podem começar a viajar, não será naturalmente um documento obrigatório que deve acompanhar todos os viajantes, mas será naturalmente aconselhável na medida em que quando entramos num determinado destino, inclusivamente Portugal, possamos de facto estar bem apetrechados relativamente à nossa situação sanitária. Estejamos nós vacinados, e já foi aqui referido justamente a importância do plano de vacinação. Eu recordo que em Portugal neste momento já estamos com 20% da população primo-vacinada, mas dizia eu, estejamos nós vacinados, tínhamos nós um teste negativo à Covid ou tínhamos nós imunidade à doença porque já estivemos em contacto com ela. E, portanto, munidos desse documento por via digital ou via física, será sempre mais fácil passar os pórticos, enfim, junto dos aeroportos. Aliás, já temos inclusivamente uma experiência piloto interessante na região autónoma da Madeira, no aeroporto da Madeira, e espero que possamos em breve migrar esse bom exemplo para os restantes aeroportos. Com certeza, de modo a evitar a situação que ainda há pouco José Teotónio dava conta que aconteceu no ano 2020. Regresso a si, José Teotónio. A pandemia obrigou alterações profundas, enfim, que vieram para ficar no que se refere ao mercado da hotelaria. Pergunto-lhe, e não teme que esta procura cada vez maior de alojamentos locais, de espaços recatados, mais controlados, em família, possa contribuir para uma maior erosão da tradicional oferta hoteleira? Nós também,
Primeiro, reafirmar aquilo que a senhora Secretária de Estado disse, que acho que é fundamental para a tal previsibilidade, esta iniciativa do certificado digital. Penso que isso é daquilo que nos pode dar confiança, mais uma vez, pode dar a confiança que é imprescindível aos clientes e que é imprescindível também às comunidades locais. Porque nós, o ano passado, também assistimos, em alguns sítios, as comunidades locais a verem o turista como um infectado, como aquele que vinha, no fundo, estragar alguma da paz que se podia viver dentro do destino turístico. Portanto, também dar essa confiança também é muito importante. E nesse aspecto, na fase em que estamos, os certificados sanitários podem ter aí um papel muito relevante. Em relação àquilo que diz, é verdade, nós temos as pousadas de Portugal, também são os centros recatados. Aliás, o ano passado as que abrimos foram exatamente essas, foram as que eram fora dos centros urbanos, e sentimos que essa procura existiu. E, portanto, é verdade. Mas, existindo essa procura, e havendo aumentos que foram positivos em termos de procura, não se compara com aquilo que era a procura nos destinos de verão e nos hotéis de família, e foi aí que houve o grande. Ora, obviamente, se eu tinha 10 e passo para 15, tenho um aumento de 50%. Nos outros tenho 200 e passo para 220, só tenho um aumento de 10. Mas, atenção, o destino de praia continua a ser aquilo que nós sentimos em que existe maior procura, sendo verdade que os destinos mais recatados continuam, ou desde o ano passado, tiveram aqui uma procura também acrescida. O Grupo Pestana retoma essa centena de hotéis do portfólio do Grupo Pestana, vão abrir todos? Como é que vocês se vão posicionar agora neste regresso? Momento temos 14 abertos, vamos abrir mais 2, olho daqui a 1 hora, vamos abrir aqui o Pestana Palace em Lisboa e o Palácio do Freixo no Porto, e, enfim, mas a retoma com a abertura de 40, 50 unidades só acontecerá entre os finais de maio, princípio de junho. Antes disso não estamos a ver condições para o mercado, porque o mercado nacional tem procura, mas o mercado nacional é um mercado de famílias, e portanto famílias implica férias escolares. Sem férias escolares o mercado português praticamente desaparece, é muito pouco significativo. Os mercados internacionais estão ainda totalmente fechados. Portanto, com isto, não vale a pena ter as unidades abertas porque não têm clientes. Não, claro. É esta que é a questão. Portanto, o que esperamos é que começar a abrir com algum tempo e até para poder permitir a tal formação das equipas e no fundo, o cumprimento de tudo aquilo que são as regras e os procedimentos, e as pessoas ficarem cómodas com isso, e, portanto, começar a abrir ali no princípio de junho, e depois, então, penso que o turismo poderá voltar, se continuar a correr bem, o sistema de vacinação correr, etc., a partir do mês de dar passos agosto. Seguros, no fundo. Antes disso, não vejo que haja grandes possibilidades de retomarmos a atividade. Muito bem. Passo a palavra ao Rui Barbosa Batista, que é vice-presidente da Associação de Bloggers Portugueses. Rui, enfim, fizeste uma viagem em São Tomé há pouco tempo, em plena pandemia. A reportagem é essa que, de resto, será a capa da Volta ao Mundo de maio. Conta-nos um pouco do que é que foi essa experiência e o que é que se alterou na perspectiva de um viajante antes e durante a pandemia. Muito bom dia, Pedro. Antes de mais, obrigado pelo desafio, pelo convite. Efetivamente, o ano passado, desde que nos confrontamos com a questão da pandemia, todos ficamos presos em casa e no país. Aquilo que aconteceu foi que havia a possibilidade de viajar sob fortes medidas de segurança. Eu optei por ficar em Portugal, até porque na Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, também preocupados com a questão económica e da sustentabilidade do turismo nacional, acabamos por criar uma iniciativa que foi Eu Fico em Portugal, na qual tivemos mais de 50 bloggers
espalhados por todo o território nacional e ilhas a produzir conteúdos, sobretudo sobre territórios de baixa densidade, regiões que não são tão favorecidas economicamente em termos do turismo, mas chegou uma altura em que efetivamente sentia-se apelo a essa necessidade de viajar, já não dava para controlar. Acabei por escolher São Tomé e Príncipe e um dos vários motivos foi o facto de eu queria um destino no qual não necessitasse de escalas. Como as regras estão a mudar constantemente na aviação e as diretrizes dos diversos governos, eu não queria, por exemplo, fazer algo com escala em Madrid, em Paris, em Roma ou algo assim do género e a minha viagem ficar com problemas acrescidos pelo facto de esses países mudarem as suas diretrizes. São Tomé e Príncipe, pronto, por tudo aquilo que acaba por nos unir, por ser um destino extremamente estimulante e que pronto, ainda sentia esse apelo por África que estava bastante saudoso. Aquilo que eu vi lá foi um contexto que, pronto, de alguma forma estava à espera. A Covid é um problema que acontece como em todo o mundo, mas não está tão presente como aqui em Portugal no dia-a-dia. Só para se ter ideia, nos hotéis sim, encontrei em todos os hotéis esse registro desse cumprimento pela questão da segurança, da máscara, nos restaurantes, nas lojas, mas na rua não se vê absolutamente ninguém de máscara. Não há o distanciamento social, a vida decorre como sempre decorreu. E aquilo que acontece é que as pessoas que estão testadas são basicamente aquelas que estão a regressar a Portugal ou aos seus destinos que exigem esse teste. Portanto, alguém se quiser fazer um teste de forma privada para perceber se está infectado, neste momento não dispõe essas condições. A questão da segurança torna-se muito relevante e pronto, essa questão que foi abordada há bocado de Portugal, dar essa ideia de ser um destino seguro é muito importante porque eu acabei por contrair Covid em São Tomé, não me apercebi porque não tive sintomas e acabei por ficar confinado sozinho no hotel no Natal, o que não foi assim tão agradável, mas o pior foi eu realmente não tive sintomas, mas se eu tivesse problemas mais sérios, teria sido complicado porque São Tomé é um país mais pobre e não tem condições ao nível da saúde capazes de me dar uma resposta capaz, uma resposta eficaz. Ou seja, neste período, acho eu que mais do que nunca a segurança é um dos fatores que vai pesar mais, a segurança, a confiança que vai pesar mais na escolha dos destinos de férias dos portugueses. Uma das questões que, e há pouco julgo que foi o Pedro Costa Ferreira que falou disso, mais relevados em vários estudos internacionais, tendo em conta a possível alteração de paradigma das viagens e dos viajantes, tem que ver com a maior consciência ambiental de quem viaja. Acreditas que isso possa também ser uma oportunidade de negócio para quem, como tu, viaja sozinho, preferencialmente sozinho, e também para quem gosta de viajar de uma forma mais tradicional, que essa preocupação veio para ficar? Acredito que sim. Aliás, sustentabilidade a todos os níveis, acredito que é uma das palavras-chave daquilo que nos espera do futuro. E acho que todos os atores, todos os agentes, desde a tutela com a sua estratégia de turismo para 2027, desde as agências de viagem, os operadores turísticos, as autarquias, as seguradoras, todos têm que se ajustar e perceber que realmente o mundo mudou. E nesse reajuste tem que haver uma estratégia de cooperação efetiva, não apenas no papel, não apenas com protocolos, e eu acredito que nessa estratégia os bloggers de viagem portugueses, nomeadamente, podem ter um papel muito importante a desempenhar. Essa questão da sustentabilidade, das viagens mais verdes, com preocupações ambientais, sociais, etc., está a ser cada vez mais enraizado pelos bloggers, que vão influenciando os seus muitos milhares de leitores que têm em Portugal anualmente, e para se perceber a importância dos bloggers, como eu disse, os bloggers
promovem Portugal como ninguém, nomeadamente para o turista português, e já percebemos que o paradigma para já não vai mudar e no futuro o turista português em Portugal acabará por ser sempre o mais fiel, digamos assim. Nós, com o nosso trabalho, ajudamos a combater a sazonalidade e esse número de pernoitas, que é algo muito, muito importante. Nós vamos a todos os locais do país, em todas as regiões, descobrimos aqueles pequenos paraísos que vamos partilhando e com isso vamos promovendo também uma coesão do território, como poucas entidades e como várias iniciativas conseguem. Essa, por exemplo, que falei há bocado do Eu Fico em Portugal, estamos a falar de 50 e tal bloggers que se espalharam pelo país, que fizeram um trabalho verdadeiramente incrível. Depois existe essa capacidade de produzir conteúdos de texto, de fotografia, de vídeo, que são depois proliferados nas redes sociais, e aí isso também é importante. Por exemplo, algo que nos preocupa é a questão da formação, porque nós queremos que, além da valorização do blogger de viagem e além das questões de ética que estamos a procurar também incutir cada vez mais, seja com os atores do mercado, seja com o público, existe essa questão da formação, porque nós queremos que os bloggers inspirem os portugueses, seja cá em Portugal, seja lá para fora, com textos cada vez mais criativos e inspiradores, fotografias com melhor qualidade, vídeos mais assertivos nas redes sociais, etc. Portanto, eu acredito que os bloggers de viagem têm tudo para ser um parceiro que veio para ficar e aos quais os diversos parceiros devem ter em atenção. Essa questão da sustentabilidade que tinhas referido é realmente extremamente importante e o turista jovem tem aquilo que vemos e começa a ver desde as escolas, tem cada vez mais esse tipo de preocupação e vai procurando destinos mais alternativos, o que permite também uma maior diversificação dos locais para onde vamos e procuram também cada vez mais viagens com mais significado. E esses cuidados vêm desde a alimentação, desde o tipo de destino onde estão, desde uma forte preocupação da aposta na economia local, nos produtos locais, muitas vezes, mais do que aqueles pacotes que são legítimos, mas aqueles pacotes que nós vemos já há muitos anos nas agências, que nos levam muitas vezes para os mesmos sítios no planeta. Nessa tua deixa, desculpa, Rui, na questão e na ligação que tu fazes aí às agências, porque, enfim, daquilo que conheço um pouco do pensamento do Pedro Costa Ferreira, é também uma preocupação cada vez maior das agências e dos clientes que optam pelas chamadas viagens em pacote. E perguntava-lhe, Pedro, como é que as agências olham também para este fenómeno e se, de alguma forma, a diabolização do mercado da aviação, que começa a ganhar outros contornos. Enfim, ainda ontem ouvimos o Ministro das Infraestruturas quase que sentenciar que as viagens na Europa com menos de 600 km tínhamos que começar a pensar nelas em meios alternativos que não do avião. E, portanto, pergunto-lhe de que forma é que as agências também estão a incorporar este novo paradigma e esta crescente importância da consciência ambiental. Sim, senhor. Muitos temas para alguns comentários. Um comentário prévio relativamente aos pacotes de mass market que o meu colega acabou de referir. Eu tenho sempre alguma... Eu não gosto muito de contrariar a procura e de desenhar aquilo que tem muita procura de muitos milhões no mundo e que continuam a viajar para os mesmos sítios, é porque esses sítios continuam a atrair e em algumas franjas da procura, Portugal é um destino que atrai e volta a atrair e volta a atrair e volta a atrair as mesmas pessoas. Isso não tem nada de mal, tem muito de bom. Aliás, o José Teotónio tem investimentos fortíssimos na Madeira e a Madeira é exatamente conhecida por estes turistas repetentes. E volto a dizer, isso é ótimo, não é uma coisa má. Relativamente à sustentabilidade, a preocupação do Ministro das Infraestruturas
espero que não se ligue à aparentemente má concretização da recuperação da TAP, e portanto temos que arranjar meios alternativos por falta da TAP. Espero que seja um bocadinho para além disso a preocupação do Ministro das Infraestruturas, mas eu vou tentar objetivar agora 2 ou 3 comentários então relativamente a essa história da sustentabilidade. Em primeiro lugar, atenção, o transporte aéreo é muito visível nesta área da sustentabilidade, porque é cerca de 40% da pegada ecológica turística. Mas a pegada ecológica da agricultura é 3 vezes a pegada ecológica turística e, portanto, tudo tem que ter a sua relação. E se pensarmos assim, se calhar o transporte aéreo é cerca de 12 ou 13% da pegada ecológica da agricultura. E, portanto, primeiro vamos colocar as coisas onde é que elas estão. Depois, mesmo relativamente ao transporte aéreo, que é uma preocupação, pensar que os aviões eram muito mais poluentes há uns anos atrás e serão muito menos poluentes daqui a uns anos. E, portanto, não devemos demonizar quem mais investe à procura de soluções de sustentabilidade, neste caso ambiental. Aliás, eu tenderia a ter mais fé na indústria aérea por aquilo que ela investe a favor da sustentabilidade, do que, como referiu o meu colega blogger, nas preocupações dos jovens que provavelmente não dispensam um carro para ir para a universidade e para o café. E, portanto, tudo tem que ter aqui a sua dimensão. Mas sim, é verdade que as viagens aéreas de curta distância são, neste momento, um desafio para o país como um todo, porque o país está muito dependente das viagens aéreas e algumas delas de curta distância, e, portanto, é preciso olhar para esse tema. Por outro lado, também é verdade que, e a própria Sra. Secretária de Estado também já referiu isto na sua intervenção, o long haul é o maior desafio do turismo português, a longa distância. Os mercados americanos, o canadiano, os asiáticos, o brasileiro, são os mercados que nos permitem ter menos sazonalidade, nos permitem acesso a novos territórios turísticos e, portanto, mercados que nos permitem crescer gerindo a pressão turística. Mas isto tem que coexistir com o mercado inglês e com o mercado alemão, que é aquele que mais divisas traz ao país e mais bem-estar traz à população. Tudo isto tem que ter o seu equilíbrio. Finalmente, se me permite, eu julgo que o tema da sustentabilidade é uma enorme oportunidade para as agências de viagens. Exatamente porque viajar verde não é um estado de alma. Viajar verde é um conjunto de práticas e de atuação ao longo e na programação da viagem que tem que ser atingido por decisões que têm que ser otimizadas. E quer a nível das viagens corporate, onde as agências de viagens têm, se calhar, mais do que 90% de cota de mercado, onde já é, em muita relação com grande empresa, é necessário gerir a pegada ecológica dos viajantes dessa empresa, por decisão empresarial, e, portanto, para isso é necessário ter uma estrutura que consiga não apenas acompanhar a pegada, como determinar as ações necessárias a reduzi-la. Isso também é verdade para os consumidores, para os turistas individuais. Eu hoje tenho já contactos com muitos turistas que pretendem fazer mais um slow tourism, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também aqui também já foi referido também pelo Rui Barbosa, aspectos relacionados com o comércio justo, portanto aspectos mais económicos e mais sociais, e tudo isso é uma oportunidade brutal de especialização para as agências de viagens. Portanto, há espaço para todos, no fundo, Pedro. Absolutamente. Sra. Secretária de Estado, pergunto-lhe se devemos ou não diabolizar o avião, sendo que o mercado português depende muito, como ouvimos ainda agora o Pedro Costa Ferreira atestar dessas pontes e do turismo internacional. Qual é a sua perspectiva sobre a evolução deste discurso? Há muitos que diabolizam o turismo e não é seguramente por existirem esses tantos que têm essa opinião em relação ao turismo que devemos recuar na nossa ambição relativamente ao setor. A questão que se coloca, na minha opinião, é ao contrário. É o que é que pode ser feito para alavancar a importância de outros meios de transporte que não só a aviação. E, portanto, é a mesma situação com o turismo, não é? Há turismo a mais ou há setores a menos? Há outros setores a mesmo? Há aviação a mais ou há outros meios de transporte a menos? E, portanto, eu acho que a conversa deve ser centrada, ou a discussão deve ser centrada naquilo que deve ser feito para
puxar os outros setores de atividade, os outros meios de transporte, neste caso, incluindo a ferrovia. Evidentemente que a conectividade aérea para o turismo é absolutamente fundamental. Aliás, ainda há pouco falávamos, e bem, da importância dos mercados long haul e, enfim, não há ferrovia que atravesse o nosso Atlântico. E nessa perspectiva temos que continuar a confiar na conectividade aérea. Quero sublinhar também, parece-me importante fazê-lo, o investimento impressionante que tem sido feito por todos os operadores da aviação. A nível dos próprios fabricantes, dos OEMs, mas também a nível dos próprios operadores que gerem as respectivas rotas. Portanto, o compromisso de todos estes players relativamente à sustentabilidade é imenso. Evidentemente que este é um caminho que se tem que ir fazendo e evidentemente que também importa os governos, neste caso, incentivarem outros meios de transporte e incentivar naturalmente, e é esse o papel do turismo, que as rotas que temos aéreas possam vir cheias, justamente para diminuir também a pegada a esse nível. E, portanto, este é um trabalho que tem que ser feito articuladamente nas várias tutelas, seguramente também envolvendo as infraestruturas, mas não só, o ambiente também e as demais áreas do governo. E, portanto, concordando com tudo aquilo que foi aqui dito, eu quero ainda assim sublinhar a importância que temos que advogar no turismo à conectividade aérea, garantindo que as rotas tenham tal load capacity factor, portanto a taxa de ocupação simpática, para garantir modelos de negócio que são sustentáveis e que permitam justamente elevados investimentos no investimento verde, portanto, investimento verde mais sustentável também para a operação, com certeza. João, deixa-me perguntar-lhe, porque imagino que os seguros de viagens tenham uma relação muito direta com as viagens de avião, como é que o mercado se está a comportar e como é que está a olhar para este morro no estômago que foi muito violento para o setor da aviação e que novos desafios é que se colocam para as seguradoras de uma forma geral? O setor da aviação tem sido, ao longo do tempo, um dos setores mais dinâmicos em termos da oferta de seguros de viagem para os clientes, nomeadamente permitindo até alguns produtos laterais relacionados não só com a própria alteração ou cancelamento da viagem, mas também relacionados com a bagagem, com a escolha do lugar, com acesso a zonas de lounge e, portanto, já há muito tempo que o setor da aviação viu nos seguros até uma fonte de receita adicional que tem tentado aproveitar. Naturalmente que esta situação, quer para o próprio setor da aviação, quer para o próprio setor dos seguros de viagem, está a ser difícil de lidar, não é? Porque há uma quebra muito grande do volume de viagens. Naturalmente, há ao mesmo tempo uma maior propensão para comprar seguros. Portanto, no outro dia falava numa conferência internacional um dos grandes players de uma das maiores plataformas do mundo que dizia: nunca vendi tão poucas viagens, nunca vendi tantos seguros. E, portanto, há aqui este binómio que, no fundo, é antagónico, não é? Mas certamente que o futuro vai trazer, quer para as próprias companhias de aviação, quer para as próprias pessoas, quer para os outros players do setor, nomeadamente as agências de viagem, uma série de oportunidades. Eu estou de acordo com o Pedro Costa Ferreira quando ele diz que há aqui oportunidades para as próprias agências de viagens. E eu acho que uma dessas oportunidades é, sem dúvida, também o captar este turismo incoming, que muitas vezes já vem servido dos seus países de origem naquilo que é o pacote básico, mas complementa e cada vez mais complementa, até na ótica do turismo sustentável ou de um tipo de experiências um pouco diferentes das experiências de mass market, complementa muito com compras locais e é aí que eu penso que nos podemos situar todos, quer os players ao nível das agências, dos próprios hotéis, de experiências e dos seguros também, para garantir que este ecossistema, em toda a sua extensão, funciona e que também contribuímos assim para que a estadia destas pessoas cá seja tão memorável que se sintam entusiasmados em voltar. Deixa-me voltar ao José Teotónio. Se tivesse o conhecimento que tem do mercado, mas se tivesse uma bola de cristal que lhe pudesse de alguma forma possibilitar ver o mercado daqui a 5, 10 anos, pergunto-lhe se acha que aquela máxima de que o hotel já não chega a ter quartos com boas vistas, piscinas e um bom pequeno almoço, se vai alterar ou se na essência, e uma vez reposta à normalidade, tudo aquilo que eram os fatores de enorme atratividade de um hotel vão manter-se inalterados. Se vocês olham para isso como
como uma inevitabilidade ou se estão à espera para ver o que é que o mercado vos sinaliza? A indústria tem mudado muito. A indústria não é só agora com o Covid que está a fazer as alterações. Eu estou neste setor há 20 anos e ao longo, como se fazia viagens, quando se fazia há 20 anos, como elas se comercializavam, quem eram os principais players, tudo isso é uma alteração radical ao longo de várias vezes. Portanto, estas revoluções têm-se vindo a dar. E, portanto, o hotel hoje, obviamente, continua a haver aqui o fator-chave, que é a localização. Esse era aquele que eu aprendi. O primeiro que me ensinaram, assim que eu comecei a aprender alguma coisa de turismo, e não há dúvida que continua, mas o hotel tem que se ir adaptando em termos daquilo que são, aquilo que disponibiliza aos seus clientes, se os quiser manter. Lembro na altura, nós esquecemos, mas lembro na altura que havia a terceira maior fonte de receitas que havia num hotel eram as chamadas telefónicas. Portanto, não sei se isto hoje é pré-história. Quando a gente dissermos isto a alguém, as pessoas não acreditam, não é? Porque depois temos que disponibilizar, em vez de chamadas telefónicas, temos que disponibilizar o Wi-Fi com alta velocidade e não podemos cobrar um tostão, porque se cobrarmos um tostão temos os clientes completamente insatisfeitos. Portanto, os hotéis foram-se adaptando ao longo de todo este tempo, e não só os hotéis e toda a fileira, se quisermos, deste setor. A forma como se comercializava, né? E as agências de viagem também sofreram tudo isto, também, a forma como se comercializava as unidades, os hotéis. Por exemplo, eu costumava dizer que a hotelaria nós não precisávamos nos vender, nós éramos comprados. Tínhamos os operadores turísticos, vinham as agências de viagem, faziam os contatos connosco, eles é que nos compravam e depois vendiam as nossas unidades. Hoje, nada disso é assim. E, portanto, houve uma mudança muito grande e, obviamente, que agora continua a haver não só em termos, como disse, daquilo que são os procedimentos hoje internos que é preciso para garantir a tal confiança aos clientes e aos trabalhadores, mas é também preciso as novas funcionalidades que os nossos clientes querem. Os clientes querem sentir-se como se estivessem na sua casa, e, portanto, poderem usufruir, e hoje com o mundo digital como ele está, poder usufruir das mesmas funcionalidades que podem usufruir na sua casa e pagarem o mesmo que pagavam por elas, que é praticamente nada. Portanto, os hotéis têm que conseguir fazer essa disponibilização e também as questões da sustentabilidade. Os mercados estão cada vez mais atentos a isso e, portanto, as unidades hoteleiras estão a fazer um esforço enormérrimo em termos daquilo que é a reconversão energética, principalmente aquelas que têm hotéis mais antigos. Os hotéis mais modernos hoje já são feitos com essa preocupação, mas os mais antigos não. Os mais antigos eram altamente poluentes, portanto é preciso fazer grandes investimentos que têm vindo a ser feitos, não é de agora, têm vindo a ser feitos. Nós, no Grupo Stana, todas as nossas unidades hoteleiras mais antigas já mudámos aquilo que eram as fontes energéticas. E depois também as questões que têm a ver com as reduções, por exemplo, ao nível do plástico, a melhoria até e novas emendas que tenham também pratos mais saudáveis. Portanto, tudo isso é aquilo que a indústria é o dia-a-dia da indústria. Mas isso a indústria sabe fazer e tem vindo a fazer e é uma mudança que é permanente. Eu só queria referir aqui uma questão que o Sr. Secretário de Estado também falou e o Pedro também falou, que é a questão do transporte aéreo. Nós não nos podemos esquecer que Portugal, mesmo aqueles destinos que não são ilhas, estão no continente, em termos turísticos é como se fossem ilhas. Porque quando nós falamos em vir fazer aquilo que é o short break, pode ser no fim de semana mais largo, são, 3 dias, e é aquilo que tem prometido. Por exemplo, Lisboa e Porto tenham um grande desenvolvimento. Ora, as pessoas não vão perder meio-dia a chegar a Lisboa ou ao Porto e depois a seguir outro meio-dia para voltarem ao seu destino. Portanto, se não tiverem viagens de ponto a ponto, viagens de avião e de ponto a ponto, e que seja rápido e que seja eficiente, os destinos morrem. Nós não estamos ali no centro da Europa, com redes de alta velocidade, com boas autoestradas. As autoestradas têm de boas, mas estão muito longe daquilo que são os nossos clientes no centro da Europa. Mas não temos essa possibilidade, portanto, as pessoas ou chegam de avião, ou então, pura e simplesmente, não vêm, porque têm outros locais de maior proximidade e de maior comodidade, e, portanto, perdemos aí uma das nossas vantagens comparativas. E, portanto, aí não bastaria só continuar a ter sol, ter esta simpatia dos portugues,
é preciso também termos a acessibilidade, porque senão matamos o turismo. Muito bem, como dizem os brasileiros, a conversa vai boa, mas a hora que tínhamos prevista esgotou-se. Resta-me agradecer, em nome da Volta ao Mundo, o apoio da Europa Assistance para tornar viável esta conferência, este debate que foi certamente interessante. Agradecer mais uma vez a todos os participantes e um cumprimento especial para quem nos seguiu através das redes sociais da Volta ao Mundo. Até uma próxima oportunidade.